Sabe aquele tipo de vizinho que transforma a convivência em um verdadeiro pesadelo? Pois é, às vezes a galera passa dos limites e o resultado são situações absurdas flagradas pelas câmeras. Tem briga, barraco, gritaria e muita confusão. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Era uma tarde de verão perfeita, com a família reunida no quintal para um churrasco descontraído. Carne na churrasqueira, risadas no ar e crianças correndo para lá e para cá. Tudo parecia tranquilo, até que a paz do momento foi quebrada de maneira bem inusitada. Uma vizinha Karen apareceu e, sem mais nem menos, começou a jogar água neles com a mangueira do jardim. Se você está se perguntando o que é uma Karen, eu vou te explicar. Esse termo se tornou popular nas redes sociais para descrever aquelas pessoas que são exageradamente exigentes, que querem tudo do jeito delas e geralmente têm pouca paciência com os outros. São aquelas figuras que em situações cotidianas tendem a ser rudes e muitas vezes criam problemas onde não há. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. A família, sem entender o que estava acontecendo, pediu educadamente para que ela parasse, explicando que a atitude estava incomodando, além de ser bastante mal educada. Mas a vizinha, ao invés de respeitar o pedido e entender que estava atrapalhando a diversão de todos, decidiu continuar com a diversão dela, pois aparentemente para as Karens, a diversão delas é acabar com a alegria dos outros. Os jatos de água se tornaram mais insistentes, molhando cada vez mais a família, que começava a perder a paciência. We have babies over here. You're a jackass. A vizinha, já ignorando os pedidos, focou sua atenção em um dos membros da família e começou a jogar água nele, de maneira ainda mais intensa. Esse comportamento não passou despercebido e o dono da casa, já completamente irritado, resolveu devolver a gentileza. Pegou a mangueira e, sem hesitar, começou a jogar água de volta nela. Em questão de segundos, o que era para ser uma tarde tranquila se transformou em uma verdadeira guerra de mangueira, com água sendo jogada para todos os lados. Em um bairro tranquilo, um simples dia virou um campo de batalha entre vizinhos quando uma mulher, visivelmente irritada, fez um pedido inusitado. Ela queria que o cachorro de um homem que estava brincando no quintal de sua própria casa fosse colocado na coleira. O motivo? Segundo ela, o cachorro não deveria estar solto no seu próprio espaço, mesmo que o animal estivesse apenas se divertindo e não demonstrasse agressividade. You know what? You go and get yourself help. Yeah, I will. You need it. I'll Come get on. fucking help. I'm getting rid of my fucking stupid, crazy neighbor. A mulher começou a reclamar de forma ríspida e até acusatória, dizendo que o cachorro deveria estar com coleira e que era para se manter longe do cachorro dela, não importando o que ele estivesse em território privado. Ela não se importou com o fato de que o quintal era do homem e que, em seu próprio espaço, ele tinha o direito de deixar o animal à vontade. O cachorro estava brincando tranquilamente, sem qualquer sinal de comportamento agressivo. A situação rapidamente se transformou em uma troca de palavras agressivas, onde o dono do cachorro tentou explicar que seu animal estava se comportando bem e que ele não via necessidade de usar coleira em seu próprio quintal e que era o cachorro dela que era agressivo. Mas a mulher não quis ouvir. Em sua visão, o cachorro estava fora de controle e representava uma ameaça. O 4 de julho, nos Estados Unidos, é uma data comemorativa de grande importância, celebrando a independência do país. Conhecido por suas grandes festas, desfiles, churrascos e, claro, os famosos fogos de artifício. Os fogos de artifício são uma tradição essencial, iluminando os céus e simbolizando a liberdade e a história da nação. No entanto, em meio à celebração, nem todos compartilham o mesmo entusiasmo. E em um bairro típico dos Estados Unidos, uma vizinha se tornou o centro das atenções quando um simples evento de fogos de artifício no 4 de julho fez com que ela perdesse completamente o controle. Enquanto a maioria das pessoas estava se divertindo e admirando os fogos que iluminavam o céu, a vizinha começou a gritar de maneira histérica, claramente perturbada com o barulho. Para quem mora nos Estados Unidos, os fogos de artifício no 4 de julho são praticamente um ritual. Em bairros residenciais, é comum que as pessoas soltem fogos neste dia especial, em celebração à independência. O som dos fogos se torna uma trilha sonora desse dia, e quase todos já estão acostumados com o barulho e a agitação que ele traz. No entanto, a vizinha, completamente fora de si, não conseguiu lidar com o som. Ela começou a gritar, xingar para todos os lados, tentando interromper a festa de quem estava apenas celebrando de forma tradicional. Seus gritos
gritos eram altos e desesperados, chamando a atenção de outros vizinhos. Ela ainda ficou irritada quando percebeu que estava sendo gravada e questionou o motivo. Mas não teve jeito. No fim das contas, o 4 de julho seguiu seu curso, com a maioria dos vizinhos celebrando o Dia da Independência, sem se importar com o surto da vizinha. Toda a rua sempre tem aqueles vizinhos que gostam de uma confusão, e neste caso, a situação foi longe demais. Em um bairro tranquilo, um homem começa a filmar uma mulher que, aparentemente, estava estacionando seus carros de forma a bloquear o espaço onde seus filhos estavam brincando na rua. Ele acusa a vizinha de ser desrespeitosa, dizendo que ela estava impedindo as crianças de se divertirem no local. A mulher, por sua vez, não fica calada, e em vez de ceder, começa a reagir agressivamente. This lady's trying to run over me now. You see this? You see this? Where are you going? Where are you going? Where is she going? Where is she going? O clima, no entanto, esquenta de verdade quando a mulher sai do carro e vai na direção do homem, gerando uma sensação de ameaça e, entre muitos insultos, a tensão só aumenta. Mas a situação não termina aí. O marido da mulher, vendo a confusão crescer, entra na briga e começa a se envolver diretamente, defendendo sua esposa contra o vizinho. Para piorar, em determinado momento no vídeo, a mulher aparentemente agride o homem, que logo começa a dizer que ela irá para a cadeia por conta disso. O clima, já tenso, só fica mais acalorado quando o marido começa a confrontar o homem, dizendo que ele é quem está provocando a briga. Ao mesmo tempo, a mulher continua com os insultos e acusações contra o homem, e ele retribui com as mesmas palavras duras. A troca de xingamentos entre os dois lados se intensifica, com ambos afirmando que estavam no direito de suas ações e ninguém disposto a recuar. Sempre tem aqueles vizinhos que se acham no direito de dar palpite na vida dos outros, e em muitos casos acabam indo longe demais. Foi exatamente o que aconteceu em uma vizinhança, onde uma mulher, que também se encaixa bem na definição de Karen, decidiu que não gostou da decoração de Halloween da casa da vizinha e resolveu tomar uma atitude nada cordial. Ela removeu a decoração sem pedir permissão. A Karen do bairro não curtiu muito a ideia da celebração e, sem consultar a dona da casa, achou que a decoração não estava muito legal. O que ela fez? Simplesmente entrou no jardim da vizinha e retirou todos os enfeites, como se tivesse o direito de decidir o que pode ou não ser colocado ali. A dona da casa ficou chocada ao ver que suas decorações, que haviam sido montadas com tanto carinho para as crianças, estavam sendo retiradas pela vizinha sem ao menos ter pedido permissão. Para quem vê de longe, parece até que a casa era dela. Infelizmente, Karens por aí acham que estão acima das regras de convivência, esquecendo que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Logo, ter uma morando ao lado deve ser um verdadeiro pesadelo. Toda rua tem aquele vizinho que se acha no direito de controlar a vida dos outros, né? Em um caso recente, uma Karen, que ainda por cima é membro da Associação de Moradores do bairro, começou a acusar uma mulher que morava ali na região de estar fazendo algo ilegal em sua propriedade, sem razão nenhuma. A vizinha, claramente fora de si, chegou gritando e afirmando que a mulher estava realizando negócios ilegais, algo que não fazia sentido algum. Legal business in this property, I take pictures. Two-party property? What does that mean? Means you guys in trouble. A mulher, que estava sendo atacada sem motivo, resolveu filmar a situação para registrar a loucura. E ao contrário do que a Karen queria fazer crer, a gravação não omitiu nada. Tudo foi registrado com total clareza. A mulher estava completamente dentro do seu direito, sem fazer nada de errado, enquanto a vizinha seguia com as suas acusações infundadas. A Karen da história, por ser da Associação de Moradores, se achava com autoridade para fazer esse tipo de cobrança. Mas no fundo, ela estava apenas criando um conflito à toa, sem qualquer base. A mulher, filmando com toda razão, não omitiu nada da conversa, mostrando que, diferente da acusadora descontrolada, ela estava no direito de se defender e mostrar que tudo aquilo parecia ser só uma invenção de quem não tem mais o que fazer. Você já assistiu aquele filme O Iluminado? Então esse vídeo vai te lembrar daquela cena clássica. Em Riverview, na Flórida, uma disputa entre vizinhos escalou para um confronto perturbador, com uma vizinha fazendo ameaças contra o filho pequeno de Erin, uma moradora da região.
A Rin compartilhou a situação em suas redes sociais, mostrando como a vizinha, aparentemente em uma crise mental, danificou a cerca do seu quintal, criando um buraco por onde ela começou a fazer ameaças agressivas. A vizinha, que parecia estar em um estado emocional instável, gritou coisas perturbadoras, como que seu filho iria morrer e que ela iria sorrir com aquilo, enquanto olhava de forma ameaçadora através da cerca. A Rin, preocupada com a segurança de seu filho, o levou imediatamente para dentro de casa e registrou o momento, o que gerou grande preocupação entre seus seguidores nas redes sociais, que expressaram apoio e pediram para que ela tomasse medidas legais contra a vizinha. You're doing, yeah? You are artificial and disgusting. And you know what? Your kid is going to die. A situação se intensificou ainda mais quando a vizinha não atendeu a porta quando a polícia chegou. Os vídeos mostravam a mulher vivendo em condições precárias no quintal, o que sugeria que ela estava enfrentando sérios problemas de saúde mental. Eventualmente, a polícia conseguiu contatá-la e ela foi levada em uma ambulância para uma avaliação psiquiátrica. A Rin, depois de registrar o ocorrido, informou que estava tomando providências para reparar a cerca danificada e planejava buscar uma ordem de restrição contra a vizinha. A situação chamou atenção para como conflitos entre vizinhos podem se transformar em situações de risco, indo muito além de pequenos desentendimentos, especialmente quando uma pessoa está passando por uma crise de saúde mental. Algumas vizinhas parecem realmente acordar dispostas a criar confusão por qualquer coisa. Neste caso, tudo começou quando um casal, ao lavar seu carro, não percebeu que um pouco de água escorria para o lado da garagem de sua vizinha chamada Barbie. Para eles parecia ser algo simples e sem maiores repercussões, afinal, todos sabem que a água pode acabar escorrendo de uma forma ou de outra nas calçadas, sem causar dano algum. No entanto, para Barbie, a situação foi o estopim para uma reação totalmente desproporcional. Keep the water off my driveway. There's no water. Are you Yes, serious? there is. No, there's It's not. water. I just sprayed off my Water in the mat. driveway. Walk down there and you'll see it. Em poucos segundos, Barbie se enfureceu com a situação e, em tom agressivo, ameaçou a vizinha com acusações de invasão de propriedade. O que parecia ser uma situação fácil de resolver foi transformado em uma questão de honra para Barbie, que declarou ter o direito de fazer o que quiser em sua propriedade e exigiu que a vizinha tomasse uma atitude, se sentindo invadida pela simples água que havia atingido sua garagem. Não satisfeita com a situação, Barbie passou a fazer ainda mais acusações. Em um momento de descontrole, ela chegou a mencionar que havia colocado veneno para ratos em seu jardim e insinuou que se algo acontecesse com os animais, a culpa seria exclusivamente dos vizinhos. Para ela, qualquer coisa, até mesmo a água, parecia ter se tornado um ataque pessoal. Do outro lado, o casal, embora completamente surpreso pela reação de Barbie, se manteve calmo, filmando tudo para se proteger de qualquer distorção dos fatos. A mulher que lidava com a vizinha manteve o tom educado e até irônico, se desculpando pela água que havia escorrido, mas deixando claro que não compreendia o exagero da acusação. Com um toque de sarcasmo, desejou que os dias de Barbie melhorassem, sem perder a compostura, apesar das ameaças e acusações sem sentido. A situação, embora aparentemente simples, refletiu a crescente tensão entre as duas vizinhas, que talvez já carregasse algum histórico de desentendimentos. O vídeo, gravado pela câmera do casal, serve como um registro claro de como pequenos conflitos, quando mal resolvidos, podem crescer e virar um enorme drama. Toda rua sempre tem aqueles vizinhos que parecem gostar de chamar a atenção. E o caso entre Donna e seus vizinhos dividiu a opinião de todo o bairro, e sinceramente não dá para saber quem está mais errado nessa história. De um lado, temos os vizinhos insatisfeitos que estavam incomodados com a cerca alta que Donna havia instalado em sua propriedade. A medida foi tomada porque ela queria mais privacidade, o que não é um pedido incomum, mas aí a cerca acabou sendo considerada excessiva, já que as regras locais só permitiam uma cerca de 1,22 m de altura. Os vizinhos, provavelmente incomodados com a visão da cerca mais alta, entraram com uma reclamação e o condado forçou Donna a cortar a cerca. Até aí, tudo bem, o condado tem suas regras e parece justo querer fazer cumprir a lei. No entanto, o que se segue é o que gera a verdadeira controvérsia. Em vez de simplesmente aceitar a decisão e seguir em frente, Donna resolveu dar o troco pintando sua cerca com cores neon, um gesto claro de retaliação. Mas por mais que os vizinhos tenham reclamado, as leis do condado não proíbem
tinha a escolha da cor da cerca, ou seja, agora a lei estava do lado dela. They basically are trying to control the things that I do on my property. Dona usou uma tinta de longa duração, o que pode significar que ela não tem a intenção de mudar tão cedo. E pelo visto, ela não está nem aí para a opinião dos outros, já que a pintura fez com que seus vizinhos ficassem ainda mais incomodados. A situação do bairro agora está tensa e a moral da história é que com vizinhos assim é difícil dizer quem está mais errado. Talvez quem reclamou da altura da cerca sem perceber que estava criando um motivo para a reação exagerada da dona da casa, ou talvez o gesto de dona, que ao invés de tentar resolver as coisas de forma amigável, optou por pintar a cerca com cores tão chamativas como uma forma de irritar ainda mais seus vizinhos. Seja como for, o bairro de Trotters Walks está virando um campo de batalha de vizinhos infernais capazes de continuar rendendo histórias por muito tempo. Um caso curioso envolvendo uma mulher e trabalhadores da construção civil chamou atenção por seu desenrolar inusitado. Tudo começou em uma manhã de domingo, quando os trabalhadores iniciaram suas atividades por volta das 8 horas. Apesar de estarem autorizados a operar nesse horário, a mulher ficou indignada com o barulho e decidiu confrontá-los. Ela argumentou que eles não poderiam estar trabalhando ali e alegou que a obra estava infringindo leis de poluição sonora. Em sua tentativa de reforçar o ponto, mencionou até mesmo uma família vizinha com um recém-nascido, insinuando que o barulho causaria estresse ao bebê. Os trabalhadores tentaram explicar que estavam apenas cumprindo ordens e que tinham permissão para trabalhar, mas a Karen não se deu por satisfeita, alegando que era inaceitável trabalhar tão cedo em um domingo. Ela prometeu levar o caso adiante e até ameaçou chamar a polícia. Em determinado momento, ela chegou até mesmo a bater na porta da dona da casa para confrontá-la e dizer que sua atitude era errada de contratar aqueles profissionais para trabalhar em um domingo de manhã, mesmo que eles tivessem a permissão. O conflito escalou de maneira inesperada quando, em um ato impulsivo, ela pegou as escadas que os trabalhadores usavam para acessar o telhado, deixando-os presos lá em cima. I think it's disgusting that you're working at this time on a Sunday. Have you got nothing better to do? A situação se tornou ainda mais absurda quando a mulher começou a negociar a devolução das escadas. Ela afirmou que só as entregaria se os trabalhadores interrompessem o serviço. Diante da recusa dos operários, que reafirmaram que estavam apenas fazendo o seu trabalho, a mulher saiu de cena aparentemente satisfeita em deixar os trabalhadores presos no telhado. Minutos depois, o trabalhador voltou com a escada e disse que conseguiu a escada de volta, depois de dizer que iria pintar o seu telhado na semana que vem. Talvez tudo o que ela queria no final era isso, mas não estava conseguindo se expressar muito bem. Uma situação absurda envolvendo uma mulher e uma equipe de técnicos de uma operadora de internet viralizou devido à sua postura irracional e agressiva. O caso começou quando os técnicos estavam realizando um reparo no Wi-Fi do vizinho, e sem qualquer agendamento ou aviso prévio, a mulher exigiu que sua conexão também fosse consertada imediatamente. Os profissionais explicaram educadamente que não poderiam atender a solicitação, já que o serviço era realizado por ordem de chamados e precisava ser previamente agendado. Além disso, deixaram claro que qualquer reparo no Wi-Fi dela exigiria pagamento, conforme os termos de serviço da operadora. All right, sir, so this man does not have a work order. We're here for this woman. Shut up. No entanto, a mulher não queria saber de explicações. Ela exigiu que os técnicos resolvessem seu problema ali mesmo, gratuitamente. Diante da negativa, a situação ficou ainda mais tensa. A mulher começou a gritar e ser extremamente agressiva, e assim, os pobres funcionários que estavam apenas fazendo seu trabalho tiveram que lidar com a fera. Parece que o trabalhador não tem um dia de paz. Um episódio peculiar chamou a atenção quando uma mulher irritada decidiu acionar a polícia porque os filhos de seu vizinho estavam se divertindo demais em um trampolim. Ao que tudo indica, as risadas e os gritos de alegria das crianças eram barulhentos, a ponto de incomodá-la, o que a levou a tomar medidas drásticas. Os policiais foram até a casa da família e encontraram o pai das crianças, que não demonstrou surpresa com a visita. Ele parecia já estar acostumado com as reclamações exageradas da vizinha. Com tranquilidade, explicou que os filhos estavam apenas brincando no quintal e que isso fez os vizinhos chamarem a polícia. No, our neighbors
Depois de ouvir a explicação, os policiais rapidamente entenderam que não havia nenhum problema real. As crianças estavam apenas aproveitando o dia, sem música alta ou qualquer comportamento que pudesse ser considerado inadequado. Após uma breve conversa, os oficiais encerraram a ocorrência e deixaram o local, conscientes de que a denúncia era infundada e que a situação estava totalmente controlada. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.